sou a Gal e hoje a gente vai passear nas ruas com nomes de mulheres. Só para localizar vocês aqui um pouco, a gente está nessa avenida que se chama a Avenida David Ameller. É a avenida com canteiros, de árvores, bancos. Isso é o que dá a fama de Tel Aviv, da cidade dos jardins. Ali, para aquele lado mais próximo da gente, está o Ichilov, que é o complexo hospitalar principal de Israel, de Tel Aviv. E para o outro lado, lá longe, é a Praça Rabin, a prefeitura de Tel Aviv. E onde eu estou agora, aqui atrás de mim, é a sede da Vitzo. Uma das primeiras sedes da Vitzo, aqui atrás de mim. Ela é de 1921. A Vitzo foi criada em 1920, então ela é das sedes mais antigas e ela é ativa até hoje. A Vitzo ela é muito importante para Israel, não só porque ela tem serviços para as mulheres, mas para a sociedade israelense. Aqui nessa sede da Vitzo tem vários tipos de projetos, não só para as mulheres e ajuda as mulheres, mas também para idosos ou para adolescentes que por algum motivo saíram do sistema escolar, para também crianças. Tem um monte de coisas aqui na Vitzo que funcionam até hoje e em várias outras sedes de Tel Aviv. Mas eu quero mostrar para vocês a verdadeira rua onde fica a Vitzo. E a verdadeira rua é essa rua aqui. Aqui fica bem na esquina, dobrando a esquina da Vitzo, a rua Rivka Ziv. Rivka Ziv, ela foi a fundadora e a primeira presidente da Vitzo. Golda Meir teve no enterro da Rivka Ziv e ela falou sobre ela que a Rivka Ziv era uma mulher que ousou sonhar. Ela era muito ousada, a Rivka Ziv, mas isso é um elogio. Ela era ousada para os seus tempos. Imagina, ela era de 1920. Ela nasceu na Inglaterra, em Manchester. E na Inglaterra aqui as mulheres não estudavam na universidade. Ela foi uma das poucas mulheres que foi estudar na universidade. E ela fazia parte ativa de movimentos pró-mulheres, como por exemplo o movimento das sufragistas. Além disso, ela trabalhava na Bnot Zion, que era uma instituição que motivava as mulheres a participarem mais da questão sionista e da questão que tinha a ver com a Palestina, com Israel. Ela era muito, muito, muito ativa e em um momento uma delegação chega à Palestina em 1908, mais ou menos, para o começo do século XX. Ela chega junto com o Chaim Weizmann, que futuramente vai ser o primeiro presidente de Israel, sua mulher Vera Weizmann, Edith e David Edgar e Rivka Ziv com Israel Ziv, seu marido. Eles vêm numa delegação para a Palestina, para ver a situação da Palestina, né, e ver qual é a possibilidade de fazer aqui um Estado judaico. Quando eles chegam aqui, as mulheres Vera Weizmann, Edith e Rivka, elas ficam muito amigas. As três eram muito ativas e participavam desse movimento sufragistas, também faziam parte dessas Bnot Zion. E elas chegaram aqui na Palestina e viram a situação da Palestina para as mulheres deplorável. Uma situação muito difícil. As mulheres chegavam aqui, não tinham emprego, as crianças precisavam de comida e aí elas voltaram para a Inglaterra com muita motivação para criar uma instituição para ajudar as mulheres da Palestina. E aí elas começam com toda essa ideia que formou então a Vitzo, a Organização Internacional Sionista das Mulheres. A princípio era uma organização para ajudar as mulheres da Palestina. Hoje em dia já é uma organização que ela ajuda tanto as mulheres de Israel, como as mulheres de toda a diáspora e toda a sociedade israelense. É uma associação, é uma instituição para o bem-estar social de Israel. E Rivka Ziv foi a primeira e a fundadora, a pioneira e a presidente dessa instituição. E por isso ela merece um nome de rua. Não só Rivka Ziv, Vera e Edith também mereciam uma rua, na verdade, mas não tem ruas com os nomes delas. Rivka Ziv recebeu, mas aí a gente tem que fazer mais ruas para ter mais nomes com essas mulheres que ainda não têm nomes. Vamos passear um pouco mais e ver se tem mais nomes aí de mulheres nessas ruas e quais nomes mais a gente poderia dar.
a gente está chegando aqui na Praça Rabin, na prefeitura de Tel Aviv. Tá tudo em construção aqui, porque estão construindo esse trem de superfície, então vai ser um pouco conturbado por um tempo, mas acho que depois vai ficar muito bom na cidade, também vão ampliar a ciclovia, mas vamos dar a volta então nessa construção toda para ver a praça. Mais ruas delas, mais ruas delas, mais ruas delas. Ali é a prefeitura de Tel Aviv. A prefeitura de Tel Aviv e toda essa praça foram criados nos anos 50. E desde então, nessa praça, são realizados vários protestos, manifestações, eventos históricos. Bom, não à toa ela se chama Praça Rabin. Aqui nessa praça foi o assassinato do primeiro-ministro Rabin. E aqui todo o tempo acontecem manifestações, protestos, reclamações, todo tipo de conversa com a prefeitura de Tel Aviv. Olha a construção desse prédio da prefeitura. As janelas, todas essas janelas onde sentam os funcionários, elas são voltadas à praça, como se criasse um diálogo entre a população e a prefeitura. Se nos escutam, às vezes sim, às vezes não. Já teve aqui manifestação em 2019, até organizada pela Vitso, para falar sobre a negligência das autoridades em relação à violência doméstica, ao direito das mulheres. E nos escutaram? Acho que não, porque realmente nesses últimos 2 anos aumentou muito os números de violência doméstica e ainda as autoridades têm muito o que fazer em relação a isso. E também das ruas de Tel Aviv, os nomes das ruas de Tel Aviv. A gente tem 2.500 ruas em Tel Aviv e só 60 levam nomes de mulheres. Não que faltem mulheres para estar nos nomes dessas ruas. Então, a gente tem que contar para a prefeitura quem são essas mulheres. Então, vamos lá gritar para a prefeitura? Mais ruas delas! Mais ruas delas! Mais ruas delas! Estamos aqui no que eu chamo a quadra bíblica de mulheres bíblicas, né, que dá o nome de também esse quintal praticamente dos moradores. É uma guiná, guiná em hebraico é quintal, quintal chama Quintal Ruth. Por que chama Quintal Ruth? Nós temos aqui a Rua Ruth do Tanar, do Antigo Testamento. Sabem como começa a história da Ruth no Tanar? Assim como várias começam, com a história de um homem que foi para Moab com a sua família, enfim, são 3 parágrafos só contando de homens, até que todos morrem na história e temos a história da Ruth e sua sogra Noemi. Então é praticamente uma história feminina dentro do Tanar, o que não é muito comum. E a Ruth, ela demonstra, né, em toda a história dela, de fato, uma coragem feminina, uma sororidade, né, junto com a sogra dela, uma mulher que teve que ir trabalhar nos campos onde trabalhavam os homens para poder se sustentar e sustentar sua sogra. Então a Ruth, ela é um exemplo feminino do Tanar, de uma mulher que nos deu, né, nos dá motivação para ter coragem, para ter sororidade, amizade, companheirismo, né, com os nossos familiares, com as nossas amigas. Isso é muito lindo do nome Ruth. Mas não por isso, né, costumamos lembrar a Ruth. A Ruth foi tataravó do rei Davi. E normalmente se lembra a Ruth somente por isso. Mas agora a gente vai lembrar da Ruth também como uma mulher de coragem, uma mulher que trouxe vários exemplos para as mulheres hoje em dia. Em toda a quadra, né, que a gente vê aqui, cada rua é uma rua de mulher. Aqui nessa rua nós temos a rua Shulam Yael. Rua Yael. Yael foi realmente uma heroína do Tanar, uma heroína da Bíblia. Ela está ligada a uma passagem histórica que eu posso dizer que foi uma revolução dentro da Bíblia, uma revolução feminina. Ela está ligada a uma profetisa, a única profetisa e juíza mulher do Antigo Testamento, a Débora, né? A Débora que prometeu que na batalha lá de Tavor, quem venceria, quem teria
né, o título da vitória nessa batalha de Tavor seria uma mulher. E de fato foi uma mulher. E essa heroína dessa batalha foi Yael. Mas para o povo de Israel, ela é heroína porque ela salvou o povo de Israel. Ela nem era do povo de Israel. Yael era uma nômade, né, que vivia nos vales entre o povo canaanita e o povo israelense. Mas foi ela que mata o Sisra, o grande inimigo de Israel. Mas a vitória, na verdade, de Yael é a vitória para as mulheres que sofriam violência nas mãos do Sisra e dos homens de poder, né? Essa vitória faz com que o nome Yael seja um nome muito comum em Israel, né? Em 2006, foi o segundo nome mais dado a meninas aqui em Israel. Então, Yael, nossa heroína do Tanakh. Vamos ver aqui que mais ruas temos aqui. Aqui já bordeando a praça, temos a rua Shulamit. Shulamit, personagem feminina do Cântico dos Cânticos, né? Um poema escrito no Tanakh, ao dizer, né, nada é certeza no Tanakh, ao dizer Shlomo Amelech, Salomão, ele que escreveu, né, diz Shira Shirim Asher le Shlomo, Cântico dos Cânticos, escrito por Shlomo. E nesse cântico é um poema, então todo poema, como uma arte, a gente pode interpretar de várias maneiras, infinitas maneiras. Nesse poema, para os líderes judaicos na ortodoxia, eles até interpretam que tem duas personagens, né? Uma personalidade feminina e uma personagem masculina, e que a masculina seria Deus e a feminina o povo de Israel. Mas se a gente abre para interpretações, dá para ler no poema, eu aconselho muito a vocês abrirem o Tanakh, ler o Cântico dos Cânticos, vocês vão ver que Salomão conta da personagem masculina, da personagem feminina e eles nunca se encontram no poema, mas sempre rola, né, um romance, até um pouco erótico entre eles, mas eles nunca se encontram. E mais no final do poema, em algum momento, a gente já vê o nome Shulamit, Shuvi Shuvi Shulamit, Volte Volte Shulamit, que é o nome da personagem feminina. É como se Salomão estivesse trazendo a personagem feminina dele, o lado feminino dele. Então, olha o nome em Shulamit, Salomão, Shulamit. Será que era uma das mulheres de Salomão? Ou será que é algo feminino que Salomão queria trazer? Feminino, que eu digo, é algo sensível, né? Algo com paixão, algo que talvez o rei, naquela época, ele não podia expressar da melhor maneira, a não ser escrevendo um belo poema. Então, Shulamit, aí outra personagem bíblica. E a última rua aqui dessa quadra, nós temos a rua Esther Amalcá, a rainha Esther. Algum de vocês deve ter algum significado para o nome de vocês, né? O meu, por exemplo, é Gal. Gal, em hebraico, significa onda. Microgal, micro-ondas. Não foi por causa de microgal que eu me dei o nome Gal, mas eu tenho muito a ver com o mar, eu gosto muito da praia, né? Eu gosto muito de sol e escolhi esse nome. Na verdade, meu nome era Bruna, pois é, lá no Brasil. E aí eu escolhi meu nome Gal, também por uma identificação, né, com o Brasil, uma conexão com o Brasil, com a música do Brasil, também ficou esse nome Gal. Mas por que eu estou falando tudo isso? Esther, será que tem algum significado, Esther? Vamos pensar na raiz do nome Esther. Que palavra em hebraico isso me lembra? Leastir. Sabem o que é leastir? Esconder, secreto, seter. O que a rainha Esther escondeu durante muito tempo? O que ela omitiu durante tanto tempo? O fato dela ser judia, de vir de uma família judia. A gente sabe que a rainha Esther, ela antes de ser rainha, ela vivia com o seu tio Mordecai, que trabalhava no palácio do rei, e ele era judeu, ela era órfã, ela foi escolhida para ser rainha, mas ela só poderia ser rainha se ela não falasse que ela era do povo judeu. Ela viveu muitos anos com o rei sem poder contar a verdade sobre quem ela é. E claro que ela deve ter sofrido e claro que não deve ter sido fácil, mas ela teve a coragem no final de contar que ela era judia para o rei e assim ela salvou o povo judaico e é considerada uma heroína na história judaica.
Mas olhem só, né, que exemplo nós podemos ter da rainha Esther. Uma rainha que teve a coragem de ser quem ela é, de falar a verdade sobre quem ela é, né, sem esconder a identidade dela, o que não era muito comum na época e às vezes até acontece hoje. Então também temos a rainha Esther como exemplo e claro que merecida a rua. Então essa foi a quadra bíblica das mulheres bíblicas. Temos muito mais outras mulheres bíblicas que podemos falar aqui que não estão nas ruas, mas já é emocionante de ver que em Tel Aviv existe uma quadra de mulheres bíblicas. Praça super conhecida aqui de Tel Aviv, uma das praças mais famosas de Tel Aviv. Se eu perguntar para alguém aqui que está passando qual é o nome dessa praça, certamente vão me responder Praça Dizengoff, Kikar Dizengoff. Como todo mundo fala aqui em Tel Aviv, vamos se encontrar na Kikar Dizengoff, às 3 na Kikar Dizengoff. Mas o verdadeiro nome dessa praça é Praça Tzina Dizengoff. Tzina, o nome de uma mulher. Essa mulher que teve tanta presença e tanta influência na cidade de Tel Aviv. Ela que toma as grandes decisões de Tel Aviv. Meir Dizengoff foi o primeiro prefeito de Tel Aviv, mas era Tzina Dizengoff que tomava as grandes decisões. Decisões sobre estética, sobre higiene, sobre saúde, sobre o verde, os canteiros verdes da cidade. Tzina Dizengoff, ela era da Ucrânia. Então a adolescência dela, ela participou, né, do começo do movimento sionista, tanto ela como Meir Dizengoff, e eles se apaixonaram. Meir Dizengoff se apaixonou perdidamente por Tzina Dizengoff. Ele até escreve um diário falando sobre ela, quanto que ele era apaixonado por essa mulher, como ela era inteligente, como ela era bonita, né? E a gente sabe muito da Tzina Dizengoff pelo que o Meir Dizengoff conta. E eles se casaram e decidiram vir para Israel, para a Palestina até então, e trabalhar numa fábrica de vidros lá perto de Zichron Yaakov, lá no norte do país, onde tinha muito pântano. E Tzina Dizengoff engravida e ela fica doente, ela pega malária, porque era uma região de muito pântano. E como ela estava grávida, os médicos aconselham ela a irem para Paris, saírem da Palestina, porque aqui não tinha condições dela doente e grávida. E ela vai com o Meir Dizengoff, eles vão para Paris, lá ela dá à luz e acontece uma tragédia que marcou muito a Tzina Dizengoff. Depois de 2 anos que nasceu a bebezinha morre, não consegue sobreviver à doença da malária. E eles, muito tristes, o casal, voltam para a Palestina, mas decidem ficar em Yafo. Yafo, né? Aqui no sul de Tel Aviv. Tinha uma comunidade judaica já bem fixa em Yafo e eles participam dessa comunidade judaica. Essa comunidade judaica, que eram eles dois e mais 60 famílias, decidem sair das muralhas de Yafo e construir uma cidade totalmente hebraica. Uma cidade onde se falasse hebraico por todos os lados, onde se vendesse nas lojas as coisas em hebraico, onde teria uma escola que se estudasse só em hebraico. Essa cidade é a cidade de Tel Aviv, onde Meir Dizengoff foi o primeiro prefeito da cidade e Tzina, a lady da cidade. Tem até um livro, uma biografia da Tzina que se chama A Lady Shel Ha'ir HaLevana, a Lady da Cidade Branca. Por que a Cidade Branca? Pelos prédios, né, tão famosos que a gente conhece, que são os prédios Bauhaus, os prédios internacionais desse estilo de arquitetura vindo da Alemanha, que a gente vê em volta da praça. Tzina Dizengoff realmente merece, quando depois, em 1930, ela adoece de novo e ela acaba falecendo. Então, a prefeitura de Tel Aviv decide dar o nome dessa praça de Tzina Dizengoff. Mas quem construiu essa praça? A praça, depois da morte de Tzina Dizengoff, a prefeitura de Tel Aviv decide a construção dessa praça.
o projeto urbano de Tel Aviv vinha crescendo e já saía ali do centro, onde estava a Sderot Rothschild, a Boulevard Rothschild, e ela começava, né, a se desenvolver. E ainda a construção, o projeto urbano era construir praças, né, e que as ruas saíssem dessas praças. E aí foi feita uma competição, né, para escolher quem seria o arquiteto da praça que teria o nome Tzina Dizengoff. Essa competição ganhou uma mulher chamada Genia Averbuch. Genia Averbuch, ela nasceu em Tel Aviv, né? Ela era uma jovem que tinha nascido em Tel Aviv e ela foi estudar em Roma e acabou seus estudos, se formou em arquitetura na Alemanha, e ela traz, né, para Tel Aviv todo esse estilo Bauhaus, o estilo internacional que a gente vê por vários lugares de Tel Aviv. E ela decide que essa praça teria como obrigação, os prédios em volta da praça teriam que ser todos no estilo internacional, no estilo Bauhaus. E ela contrata os arquitetos homens, e ela fala para os arquitetos homens que tem que ser assim. Na entrevista que o filho da Genia Averbuch dá, ele fala como ela era uma mulher que ela estava à frente do seu tempo, porque naquela época não tinham muitas arquitetas mulheres, e ela falava e os homens tinham que escutar ela. A praça foi construída, foi projetada mais ou menos como a gente vê a praça hoje em dia. Mas nos anos 70, a prefeitura de Tel Aviv decidiu subir essa praça para que pudesse passar uma estrada embaixo da praça para os carros. Pois é, isso não deu muito certo, a praça ficou abandonada, sem manutenção, lugar onde dormiam muitos moradores de ruas nos bancos, e isso era muito feio para Tel Aviv. Então, em 2016, felizmente, a prefeitura de Tel Aviv decide voltar ao plano original e desce a praça de novo para a rua e faz ciclovias, né? E a gente consegue hoje vir aqui e sentar nessa praça, sentar nos bancos da praça, vir com os amigos, vir com a família, vir com as crianças e passar um dia gostoso na praça. Além do que, em volta, né, os prédios Bauhaus também, embaixo deles, se transformaram em bares, em restaurantes para a população jovem de Tel Aviv. Então essa é a praça Tzina Dizengoff, construída por Genia Averbuch. Passeou, né, pelas ruas, falamos de várias mulheres, algumas e poucas mulheres que estão nas ruas de Tel Aviv, mas mulheres que tiveram muita influência na história da cidade, na história de Israel, na história do povo judeu e, em geral, na história de toda a humanidade, né? Foi muito incrível ter falado dessas mulheres. Eu acho que a gente busca, né, as mulheres buscam o respeito, buscam igualdade, e essa atitude de potencializar as mulheres que estão nas ruas aqui já é algo muito grande que a gente fez hoje. Pensem em vocês, e nas ruas que vocês, nas cidades onde vocês moram, tem ruas com nomes de mulheres? Né? Existem mulheres que vocês colocariam nas ruas das cidades onde vocês moram? Quais mais mulheres a gente poderia colocar aqui nas ruas de Israel? Né? Vamos pensar sobre isso, vamos dar sugestões para a prefeitura das nossas cidades para que as ruas sejam cheias de histórias lindas e belas das grandes mulheres da história. Foi um prazer passear com vocês hoje e nos vemos aqui em breve.